Eu preparei uma novidade para você. Se você entrar agora para o Fórmula Negócio Online, eu vou te dar de presente um treinamento Venda Rápida Online, onde nele eu mostro 52 estratégias para você começar a vender como afiliado sem investir e sem aparecer se você não quiser. Esse treinamento sozinho, ele está avaliado aí, eu vendo ele por R$ 497, mas vai ser seu de graça. Eu vou te dar também de presente o maior treinamento de copywriting do Brasil. Está avaliado hoje R$ 997, mas vai ser seu de graça. Além disso ainda, eu vou te dar junto todos os 14 bônus que já estão lá no Fórmula Negócio Online, tem um valor incalculável, serão todos seus de graça. E ainda, todo o Fórmula Negócio Online atualizado e completo, com 7 dias de garantia. Você recebe tudo, se não gostar de alguma coisa, eu devolvo todo o seu dinheiro. Sem perguntar nada, acessa agora o Fórmula Negócio Online e faz a sua inscrição hoje. É só clicar aqui embaixo. O design do dia a dia. Donald A. Norman. Donald Norman cria um guia para entender as relações entre as pessoas e as ferramentas que elas usam. Muitas pessoas pensam que o design é ditado puramente pela estética, mas também deve considerar a praticidade e a psicologia dos usuários. Se qualquer uma dessas 3 áreas for ignorada durante o processo de design, é provável que um produto falhe. Designers não criam produtos, eles criam experiências. Antecipar problemas e reconhecer pontos de dor é parte integrante do processo de design. Os designers mais inovadores, centrados no ser humano, repensam um produto ou serviço do zero. Um bom exemplo é o PillPack, um serviço de medicação com prescrição por correspondência que a Amazon comprou por $1 bilhão em junho de 2018. O PillPack começou reconhecendo que as farmácias geralmente não proporcionam uma boa experiência ao usuário. Longas filas podem ser desagradáveis e até perigosas para pacientes que estão muito doentes. Como uma farmácia online, o PillPack elimina o processo de coleta, entregando seu produto a domicílio. O CEO da PillPack, T.J. Parker, se inspirou na experiência de seu pai como farmacêutico de cidade pequena, com uma loja de tijolo e cimento. Ele queria injetar uma medida de serviço atencioso na experiência de seus clientes. O design do PillPack procura resolver outro problema que as pessoas que tomam remédio experimentam: organização. Mais de 20% dos adultos dos Estados Unidos tomam 5 ou mais remédios diferentes. A falta de uma dose pode ser dispendiosa em termos de resultados de saúde e dinheiro. Especialistas estimam que os problemas de organização custam aos pacientes e às seguradoras centenas de bilhões de dólares a cada ano. Mesmo os pacientes que tentam seguir as instruções podem ter dificuldade em tomar a medicação nas quantidades adequadas no momento adequado. O PillPack resolve esse problema organizando a medicação em pacotes rotulados com data e hora, em vez de usar frascos de comprimidos tradicionais. Suprimentos de 2 semanas desses pacotes cabem em um recipiente especial que dispensa a medicação conforme necessário. Quando os pacientes precisam de um farmacêutico, eles podem ligar ou enviar um e-mail para a equipe dedicada do PillPack 24 horas por dia. Como resultado, o usuário provavelmente terá uma experiência positiva. Às vezes, mesmo quando um novo produto está pronto para o mercado, um design antigo persiste porque as pessoas relutam em deixá-lo. O tradicional teclado QWERTY é um bom exemplo. O design da maioria dos teclados é baseado na máquina de escrever, que tinha essas chaves nessa ordem por motivos mecânicos. As melhores opções estão disponíveis agora, mas os teclados no estilo QWERTY continuam sendo um acessório no mercado. O mesmo se aplica a muitos itens agora comuns que foram inicialmente rejeitados pela sociedade. Com o exemplo do teclado, o apego das pessoas ao estilo antigo baseia-se na praticidade míope. Eles não querem aprender a usar as teclas com uma nova orientação. Mas há muitas outras razões pelas quais projetos desatualizados persistem. Uma dessas razões é baseada na emoção ou na reação do usuário. Pesquisadores supõem que muitas pessoas não temem tanto a tecnologia quanto percebem a obsolescência da velha tecnologia como uma perda emocional. Por exemplo, muitas pessoas sentem falta do calor auditivo dos discos de vinil, lamentando o som nítido dos novos arquivos de música digital. Outra forma de reação contra novos projetos pode vir de pessoas que estão perdendo seus meios de subsistência pela sua introdução. Indústrias foram interrompidas e até mesmo destruídas pela inovação. Por exemplo, o advento do Uber não se encaixou bem com os taxistas que estavam preocupados com seu modo de vida.
O Uber, desde então, tem sido adotado por muitos usuários que preferem o serviço aos serviços tradicionais, especialmente em áreas urbanas. A indústria foi transformada, o que tem sido bom para muitos passageiros, mas ruim para alguns taxistas tradicionais. Um bom design requer que os usuários utilizem o conhecimento que já possuem e o conhecimento que podem encontrar no mundo externo. As pessoas entendem como usar um determinado design com base no conhecimento que possuem internamente e conhecimento disponível no mundo. O desafio de um designer é combinar esses dois elementos no caminho certo. Se os usuários tiverem que usar muito conhecimento armazenado em suas cabeças, um item ou serviço pode ser difícil de usar. Por exemplo, as senhas eletrônicas têm sido um problema crescente para as pessoas cujas vidas diárias exigem que elas desenvolvam e retenham um grande número de senhas complicadas. Boas senhas devem ser suficientemente complexas e, idealmente, únicas, mas isso as torna difíceis de lembrar. Como resultado, às vezes as pessoas recorrem a sistemas de armazenamento de senhas, como post-its, o que acaba com a finalidade de ter uma senha segura em primeiro lugar. A autenticação de 2 passos é uma solução para o problema da senha. Com o Gmail, por exemplo, os usuários que ativam a autenticação de 2 passos precisam de 2 informações para fazer login na conta. Conhecimento da cabeça do usuário, que é uma senha pessoal, bem como conhecimento do mundo, que é um código de 6 dígitos que o Gmail envia ao usuário por meio de texto. Em Israel, uma equipe de pesquisadores de segurança desenvolveu uma nova forma de autenticação de 2 passos para resolver problemas de segurança e acessibilidade com sistemas de autenticação de 2 passos, como o que o Gmail usa. O código de 6 dígitos que o Gmail usa é cada vez mais vulnerável a hackers e pode ser difícil de usar para pessoas com deficiências. Por exemplo, pessoas com habilidades motoras limitadas podem ter dificuldade em digitar o código em um dispositivo. A nova forma de autenticação de 2 passos usa um objeto físico em vez de um código, um pequeno transmissor que emite vibrações ultrassônicas ao tocar um telefone, um tablet ou um laptop. Os usuários simplesmente inserem a senha como de costume e, em seguida, tocam no transmissor para seus dispositivos. Muitas vezes, as pessoas culpam a si mesmas e aos outros por erros que devem ser atribuídos a um mau design. A suposição é que, se houver uma maneira correta de usar algo, o ônus estará sempre no usuário para executar essa ação corretamente. Quando erros são comuns, no entanto, o problema real é um produto mal projetado. Tomemos, por exemplo, o recall de aparadores da IKEA em 2016, que derrubou e matou várias crianças. Muitos comentaristas se perguntaram se a culpa deveria estar nos pais irresponsáveis que não se preocuparam em ancorar a mobília na parede. Este passo foi indicado nas direções, mas muitas pessoas o ignoraram, provavelmente porque não queriam fazer um buraco extra na parede. Até o presidente da IKEA nos Estados Unidos afirmou que o produto estava seguro quando foi montado conforme as instruções. De uma perspectiva de design centrada no ser humano, a falha não está nos pais, mas no design da aparadora. Como ancorar os móveis nas paredes não é uma norma cultural nos Estados Unidos, não era razoável esperar que os usuários seguissem as instruções. Além disso, a mobília em si era mal feita, porque os materiais eram muito leves para os itens que as cômodas costumam guardar. Mesmo quando um usuário comete um erro, a falha ainda pode estar no design e não no humano. Por exemplo, no início de 2018, o governo do estado do Havaí acidentalmente enviou um falso alerta sobre um ataque de míssil iminente aos celulares de todos os residentes havaianos. Um deslize que inspirou medo e pânico em todo o estado. Mais tarde, os jornalistas descobriram que a interface gráfica usada pela pessoa que erroneamente enviou o aviso foi muito mal projetada, com muito pouca distinção entre o recurso de teste e o alerta real. Alguns argumentaram que, dado este projeto pobre, um erro era inevitável. O fracasso é uma experiência de aprendizado. A prototipagem rápida é uma importante prática de design que ajuda os designers a aprender com os erros iniciais. No Vale do Silício, a prototipagem rápida é a norma, pois os desenvolvedores são incentivados a trabalhar rapidamente para que o produto chegue ao mercado o mais rápido possível. Os desenvolvedores podem incorporar rapidamente o feedback dos usuários reais à próxima iteração do produto. A barra de ferramentas do Google, o produto exclusivo da empresa, foi desenvolvida usando prototipagem rápida. Durante a fase beta do projeto, os desenvolvedores criaram o que se tornou o primeiro conjunto de recursos principais da barra de ferramentas em menos de uma semana.
A sessão de brainstorming produziu muitas ideias diferentes que os desenvolvedores testaram. Apenas os melhores recursos sobreviveram a esse estágio de desenvolvimento, com apenas 10 a 20% das ideias iniciais dos desenvolvedores fazendo o corte final. Em Como o Google Funciona, os executivos do Google, Eric Schmidt e Jonathan Rosenberg, explicam a importância de falhar bem. Às vezes pode ser difícil equilibrar as demandas de prototipagem rápida e dar às equipes de criação tempo suficiente para permitir que uma ideia gere. Schmidt e Rosenberg recomendam o uso de prototipagem rápida a serviços de visões de longo prazo. Se muitas pequenas falhas se acumularem e parecerem insolúveis, talvez seja a hora de encerrar o projeto. As equipes devem então trabalhar para salvar qualquer coisa que possa ser útil para outros projetos. Por exemplo, os componentes do Google Wave, que falharam em 2009, foram mais tarde redefinidos no Google Plus e no Gmail. As equipes de gerenciamento devem trabalhar para criar o ambiente certo para dar suporte aos funcionários que prototipam rapidamente. Quando os projetos falham, os gerentes precisam garantir que suas equipes tenham capacidade de recuperação suficiente para enfrentar o próximo projeto. No Google, a falha não é penalizada. Schmidt e Rosenberg discutem como a punição de um empregado pode efetivamente matar a inovação em todo um escritório, porque os funcionários não querem arriscar a falha quando sabem que podem ser penalizados. Um objeto bem projetado não precisa de um manual de instruções. O próprio objeto comunica como usá-lo e o que ele pode fazer. Sob a liderança de Steve Jobs, os produtos da Apple eram famosos por seu alto grau de usabilidade. Um novo usuário pode pegar um iPhone antigo e usá-lo intuitivamente. A curva de aprendizado foi baixa para a maioria das pessoas. O iPhone antigo tinha capacidade de descoberta, o que significava que seus recursos e capacidades eram quase imediatamente óbvios para os usuários. As telas sensíveis ao toque foram operadas com gestos simples que eram intuitivos. Com os iPhones posteriores, esses gestos tornaram-se muito mais complicados e antinaturais, tanto que as pessoas que desenvolveram os gestos tiveram dificuldade em se lembrar deles. Os usuários finais raramente aprendem os meandros de toques curtos versus longos, o número de dedos para usar em determinada ação e a localização ou a direção de onde deslizar, pois nem sabem que esses gestos existem. Outro problema com os iPhones posteriores é que os designers valorizam a estética em detrimento da funcionalidade. A Apple sempre teve uma estética minimalista, mas se tornou mais severa ao longo do tempo. Os significantes, os marcadores que ajudam os usuários a navegar por um sistema ou produto, são considerados meros enfeites e, portanto, são desencorajados no processo de design. As fontes tornaram-se menos legíveis, fazendo com que milhões de pessoas sem deficiência dependessem de configurações criadas para pessoas com deficiência. Frequentemente, os usuários não experimentam esses problemas até depois de comprar o produto. E mesmo assim, como as pessoas tendem a se culpar em vez de identificar um objeto mal projetado, os usuários podem não reconhecer o problema. Idealmente, um dispositivo torna-se mais fácil de usar com o tempo a cada iteração, não mais difícil. Mas mesmo quando a capacidade tecnológica do iPhone melhorou, seu design foi devolvido de tal forma que não mais comunica essas novas capacidades. Pesquisa de campo é altamente necessária. Boas ferramentas são aquelas que as pessoas realmente usam e, para entender como uma ferramenta será usada, o projetista deve vê-la em ação. Os produtos e serviços podem não ser eficazes se forem projetados em ambientes não naturais. Os designers precisam observar os usuários em suas configurações do mundo real e usar essas observações para desenvolver coisas que atendam às necessidades reais desses usuários. Os pesquisadores sabem há muito tempo que o trabalho de campo é importante para o desenvolvimento de produtos como shampoos e lençóis, mas também é extremamente importante em soluções projetadas para ajudar o mundo em desenvolvimento, de acordo com Melinda Gates. 2 grandes problemas de saúde na África são o saneamento e a saúde reprodutiva. Em Gana, as equipes que introduziram banheiros nas comunidades tiveram mais sucesso quando alugaram banheiros privados para as famílias, em vez de instalar banheiros comunitários gratuitos. Os banheiros comunitários eram difíceis de usar tarde da noite, o que levou as pessoas a voltarem a hábitos antigos em vez de usar as novas instalações. Os banheiros privados tornaram as instalações acessíveis a qualquer hora do dia. Antes que eles pudessem entender o problema, as equipes precisavam de feedback dos usuários finais. Um desafio com a saúde reprodutiva na África tem sido que, como as mulheres geralmente não têm um lugar de destaque na sociedade,
Suas necessidades nem sempre são visíveis para as pessoas que desejam ajudá-las mais. Por exemplo, muitas clínicas de saúde só abasteciam preservativos, o que não era eficaz para mulheres cujos parceiros se recusavam a usá-las. Este obstáculo simplesmente não teria ocorrido se alguém tivesse tido tempo para coletar feedback das mulheres no campo. Quando os trabalhadores aprenderam sobre o problema, mudaram para formas injetáveis de controle de natalidade, uma solução muito mais propensa a trabalhar naquele ambiente específico. Os designers devem se certificar de que estão tentando resolver o problema certo. A análise de causa-raiz localiza a fonte fundamental de um determinado problema. Muitas vezes, as pessoas só perguntam por quê uma vez, quando deveriam fazer essa pergunta repetidamente. No design e na fabricação, esse processo é conhecido como os 5 porquês. Entender a raiz do problema permite que os projetistas criem uma solução apropriada. Charles Duhigg, um jornalista que escreve sobre hábitos e produtividade, descreve o uso dos 5 porquês para entender por que sua família raramente jantava junta. Quando ele estava entrevistando especialistas em produtividade para seu livro Smarter, Faster, Better, de 2016, Duhigg resolveu o problema. Eventualmente, um especialista aconselhou a experimentar os 5 porquês. Os 5 porquês começam identificando um problema. No caso de Duhigg, foram os jantares de família. Quando ele perguntou por quê pela primeira vez, ele e sua esposa responderam que era porque chegavam tarde do trabalho. O segundo porquê levou a uma descoberta mais profunda. Eles chegaram em casa tarde porque deixaram muitas tarefas menores até o final do dia. O terceiro porquê foi ainda mais fundo. E o casal descobriu que o dia de trabalho começava com reuniões em vez de atender a essas pequenas tarefas. O quarto porquê traçou o problema do jantar de volta para amanhã, quando o casal partiu para o trabalho mais tarde do que o pretendido. O quinto porquê finalmente chegou ao fundo da questão, revelando que o casal saiu de casa tarde porque seus filhos demoraram muito para se vestir. A revelação de que sua falta de jantares em família foi causada pelos hábitos matinais de seus filhos foi uma surpresa para Duhigg, mas tendo localizado a verdadeira fonte do problema, resolvê-lo foi fácil. Seus filhos escolheram suas roupas para o dia seguinte à noite, antes de irem para a cama. Os designers devem colocar a experiência do usuário final acima de tudo enquanto criam. O legado de um design antigo pode ser persistente. Às vezes, projetos novos e melhores são ignorados porque as pessoas se recusam a abandonar os projetos antigos. Um bom design requer que os usuários utilizem 2 tipos de conhecimento: conhecimento que já possuem e conhecimento que podem encontrar no mundo externo. O erro humano é muitas vezes causado por um mau desenho, não por uma falha pessoal. Os designers precisam conceituar o fracasso como uma experiência de aprendizado. Itens bem projetados implicitamente comunicam suas propriedades e capacidades aos usuários finais. Um bom design requer pesquisa de campo. Para encontrar a causa raiz de um problema, não pergunte por quê uma vez, pergunte 5 vezes. Neste livro você aprendeu que o bom design usa a psicologia humana para criar produtos adaptados às necessidades e desejos dos usuários. O design centrado no ser humano se concentra na criação de produtos para os usuários e os ajuda a aprender como usar um produto, evitar erros perigosos e aproximar usuários e tecnologia. Se você gostou desse tipo de canal e quer que ele continue, aqui embaixo tem o meu Pix, é o Pix Solidário, já que esse tipo de canal não é monetizado pelo YouTube. Desde já agradeço pela sua atenção, estarei sempre trazendo novos vídeos sempre que possível.